Olá, eu sou o Reverendo Juliano e seja muito bem-vindo a este canal, o Pão em Casa, um canal de estudo da Palavra do Senhor. Muito bem, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo mais uma vez a este canal, o Pão em Casa, para juntos meditarmos na Palavra do Senhor, através desses personagens que presenciaram o sacrifício de Cristo Jesus, dos personagens ao redor da cruz. Quero lembrar que você também pode assistir aos demais vídeos da série, basta clicar neste card aqui em cima. Lembro também que se você ainda não é inscrito em nosso canal, você que está chegando pela primeira vez, se inscreva. Clique lá no sininho, na opção todas, para que você seja notificado assim que nós tivermos novos estudos disponíveis. Também deixe o seu like para que o YouTube possa entender que você gostou de materiais como este. E também comente, coloque os seus comentários aí, deixe a sua sugestão de assuntos que você tem interesse e curiosidade de aprender a respeito da Palavra do Senhor. Compartilhe essa Palavra do Senhor também com seus queridos, com seus amados, com seus colegas, para que a mensagem do Senhor Jesus possa chegar a todos os lugares do planeta. Que você participe conosco nessa missão de evangelização e de ensino da Palavra do Senhor. E hoje nós vamos meditar na história, na vida de Nicodemos, mais um dos personagens ao redor da cruz, mas vamos meditar na vida deste homem que, apesar de ser mestre, precisou aprender o que é nascer de novo. E nós vamos também meditar nessa mesma perspectiva. Portanto, eu quero começar te fazendo aquela famosa perguntinha, aquela pergunta que eu peço que esteja no seu coração e na sua mente ao longo de todo esse estudo. E a pergunta é: você já nasceu de novo? Guarde essa resposta para o final do estudo. E para meditarmos na Palavra do Senhor, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em dois textos. O primeiro está em João, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o 15, e o segundo está em João, capítulo 19, dos versículos 39 ao 42. Você pode acompanhar na sua própria Bíblia, no seu smartphone, ou no texto que estará nesta tela, que diz o seguinte, a Palavra do Senhor. Havia um homem fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Agora peço que você esteja abrindo em João, capítulo 19, a partir do versículo 39 até o 42, que diz assim a palavra de nosso Deus. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visto Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação para os judeus e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Antes de começarmos esse estudo, quero pedir que você esteja abaixando a sua cabeça, fechando os seus olhos e elevando o seu pensamento a Cristo nesse instante em oração. Vamos orar.
Pai querido, Pai de amor, obrigado pela tua palavra que foi lida, que é perfeita, que é santa, que nos ensina tantas coisas. E neste dia queremos pedir que o Senhor esteja iluminando a nossa mente e nos dando um coração disposto a te obedecer. Que teu Espírito Santo nos traga entendimento e também um espírito predisposto a te obedecer para viver segundo a sua vontade e nela crescer e prosperar. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. A palavra do Senhor nos diz que, como resultado dos sinais que Jesus vinha fazendo, dos seus milagres, das suas palavras de poder também, muitos creram nas palavras de Cristo. Muitos, inclusive, dos fariseus, muitos dos líderes judaicos, do alto conselho, membros do Sinédrio. Mas muitos desses que criam não tinham uma fé profunda, era uma fé bastante superficial, era uma fé bastante rasa, como nós gostamos de dizer, tinha a profundidade de uma poça d'água. Pessoas assim eram pessoas que até gostavam da palavra de Cristo, que realmente se espantavam com seus milagres, mas que ainda precisavam de uma decisão real por caminhar com Cristo Jesus, de se assumir como discípulos, né? Pessoas que ficavam apenas no oculto, que ficavam apenas na superfície, que não tomavam a decisão de realmente seguir a Cristo Jesus, não importando as consequências. Então, de fato, muitos creram, mas poucos até então realmente tinham assumido que eram cristãos. Mas havia algumas exceções, sim. E uma dessas exceções era Nicodemos. João capítulo 3, versículo 1, diz que Nicodemos era um dos principais judeus, ou seja, era membro do Sinédrio, assim como José de Arimateia, era uma pessoa renomada, era uma pessoa que tinha conhecimento profundo da lei judaica, das promessas a respeito do Messias, mas que de fato se converteu, que de fato decidiu seguir a Cristo Jesus. Claro que isso foi algo progressivo, não foi logo de imediato, mas foi algo real na vida de Nicodemos. Provavelmente a conversão de Nicodemos se dá num primeiro momento quando o alto conselho do Sinédrio decide enviar uma comissão de pessoas para conhecer João Batista, aquele que estava pregando no deserto, a voz que clamava no deserto. João Batista era até um tanto estranho para aquela época. A palavra diz que ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, que ele vivia solitário no deserto, que vestia roupas de peles, né? Então, realmente, João Batista era alguém bastante estranho para aqueles dias. E o Sinédrio decidiu então enviar um grupo de pessoas para conhecer mais a respeito de João Batista. E Nicodemos estava neste grupo. Mas ao chegar lá, João Batista ele disse que ele não era o Messias, que ele era aquele que estava preparando o caminho e que por isso ele não se julgava nem mesmo digno de tirar as sandálias daquele que viria. Mas João Batista sabia da sua missão e de fato assim nós sabemos que aconteceu, porque depois João Batista batizou o próprio Cristo e teve a oportunidade de testificar diante daqueles que estavam juntamente com ele. Olha, este é o Messias, este é o Filho do Deus vivo. Então João Batista não era o Messias, mas estava já preparando a vinda de Cristo Jesus. Certamente que isso despertou a curiosidade de Nicodemos, e um tempo mais tarde ele ouviu falar a respeito de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré, um homem que vinha operando milagres, sinais e maravilhas. E ele vai até Cristo Jesus. Mas como ele ainda não era um adepto até aquele momento, ainda não tinha se convertido, a palavra diz que ele foi se encontrar com Cristo Jesus à noite, ou seja, num momento que ninguém poderia ver que era ele, ninguém poderia identificar que ele estava com Cristo Jesus, porque naquele instante isso traria certamente grandes problemas para ele, né? Traria perseguição da parte dos fariseus e dos líderes religiosos. Então ele vai se encontrar com Jesus Cristo no período noturno, às escondidas, digamos assim, e ali ele tem uma conversa bastante interessante com Cristo Jesus. Nessa conversa que Nicodemos teve com Jesus, é interessante que ele começa questionando e ele reconhece que Jesus era vindo da parte de Deus. Ele reconhece que Jesus era um mestre. E Nicodemos também era um mestre da lei. Era um conhecedor profundo das leis de Moisés, da palavra do Antigo Testamento. Mas é interessante que Jesus ele teve uma conversa até um tanto quanto dura com Nicodemos. Ele começa falando com Nicodemos que era necessário ele nascer de novo, porque quem não nascesse de novo não veria o reino dos céus, não veria o reino de Deus. É interessante porque, como todo judeu, Nicodemos ele aguardava a vinda do Messias. Mas todo judeu daquela época
por causa do domínio do Império Romano, tinha uma visão um tanto quanto fechada sobre isso, sobre o cumprimento da promessa. Muitos achavam que viria o Messias nos moldes do rei Davi, ou seja, alguém que viria com um poder bélico, que se tornaria um grande rei e voltaria a restaurar o Império de Israel, expulsando o imperador romano, né? Eles procuravam alguém que vinha com um grande poder político. Mas o que Jesus estava dizendo para Nicodemos é que ele vinha de outra forma, ou seja, ele viria para instaurar um reino espiritual. E dessa forma, ninguém que não nascesse de novo não poderia fazer parte deste reino, porque não estava apto para entrar neste reino. E aí Jesus, quando diz para Nicodemos que ele precisa nascer de novo, Nicodemos faz uma pergunta um tanto quanto de escárnio, de descrença. A pergunta de Nicodemos para Jesus é: mas como nascer de novo? Como eu vou nascer de novo? Como eu vou voltar para o ventre de minha mãe? Querido, nós precisamos entender que Jesus sabia que isso era impossível aos olhos humanos e a pergunta então de Nicodemos era um tanto quanto ridícula. E Jesus até que fica um tanto desapontado e até um tanto irritado com a pergunta de Nicodemos, mas ele responde: ora, Nicodemos, você é mestre da lei e não sabe do que eu estou dizendo. Se eu falo das coisas materiais você não entende, quanto mais da realidade espiritual. E nascer de novo não era um mistério para Nicodemos, porque era algo conhecido daquela época. Não era um neologismo, uma nova expressão, não era algo novo, uma nova teologia. Só que, infelizmente, Nicodemos estava tão preso à visão do Messias rei, do Messias davídico, que não estava entendendo o que de fato Jesus vinha fazer, não estava compreendendo as palavras do Mestre. Não é à toa que Jesus disse que quem não nascesse de novo não poderia fazer parte do reino. Ou seja, quem não recebesse uma nova natureza não compreenderia o propósito de Cristo, não estaria preparado para compreender a realidade espiritual que Jesus Cristo estava inaugurando. Portanto, é necessário nascer de novo para entrarmos no reino de Deus, para estarmos aptos a fazer parte deste reino espiritual. Porque aquele que é nascido da carne só compreende as coisas da carne, mas aquele que é nascido de novo, aquele que é nascido do Espírito, aquele que foi regenerado em Cristo Jesus e recebe a nova natureza, ele está então preparado para entrar e entender as coisas do reino. Portanto, Nicodemos, ele era incompleto, embora conhecesse a lei, embora conhecesse a palavra, mas ele era incompleto porque ainda não tinha nascido de novo. E aqui eu te faço uma pergunta: você já nasceu de novo? Você já nasceu do Espírito e da água, como Jesus disse? Você já teve o seu espírito vivificado, já foi renovado? Você já faz parte, já recebeu o selo do Espírito Santo em sua vida? Mas vamos explicar um pouquinho melhor o que significa nascer de novo, porque foi justamente essa pergunta de Nicodemos. Como pode ser isso? Como eu posso nascer de novo? Pois bem, eu já disse que este termo não era tão novo, que o conceito de nascer de novo já estava no Antigo Testamento e os mestres da lei sabiam o que isso significava. Por exemplo, vamos ler o texto de Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Leremos na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Peço que você esteja acompanhando o texto na tela, que diz o seguinte: porei a minha lei na mente deles e no coração deles a escreverei. É isso que significa nascer de novo. O que Deus estava dizendo no Antigo Testamento que se cumpre em Cristo Jesus é que aquele que nasce de novo, ou seja, aquele que recebe a Cristo Jesus em sua vida, ele é vivificado, recebe uma natureza espiritual. Ainda pensando no texto de Ezequiel, que fala sobre o vale de ossos secos, quando nós recebemos o nascimento, o novo nascimento, nós somos vivificados, o nosso espírito renasce. E aí então nós podemos compreender as coisas referente ao espírito, ou seja, podemos entender a realidade espiritual. Estamos inseridos no reino de Deus e, portanto, podemos compreender do reino de Deus. Aquele que é nascido de novo, ele não vive mais segundo o pecado, mas ele vive segundo a lei do amor de Deus, vive segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque quem está debaixo do pecado é escravo do pecado. Mas quem recebe a Cristo Jesus em sua vida é liberto, conhece a verdadeira liberdade. Portanto, recebe um novo coração, uma nova mente.
E hoje obedecemos à vontade de Deus não por obrigação e nem mesmo por esforço próprio, mas recebemos poder do Espírito Santo de Deus para viver segundo a vontade de Deus, segundo os preceitos de Deus, segundo os mandamentos de Deus para a nossa vida. Isso é nascer de novo. Portanto, é por isso que Jesus se espanta com a resposta de Nicodemos. E é por isso que Jesus dá essa resposta. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Ou seja, você que deveria guiar o povo, não entende isso? Quem você está guiando então, né? Era este o motivo do espanto de Cristo Jesus para com Nicodemos, porque embora Nicodemos conhecesse a palavra, ele não a compreendia de fato. Ou seja, Nicodemos conhecia a lei, mas ainda não estava conhecendo a mensagem da graça, que ali era completa em Cristo Jesus, que foi o completo cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Jesus, então, ele cumpriu a palavra, todas as promessas, 100%, e Nicodemos, infelizmente, ainda não estava compreendendo essa verdade. Segundo o escritor Lawrence Richards, Nicodemos conhecia a lei, mas falhou em reconhecer a promessa da graça. Ou seja, ele conhecia a palavra do Antigo Testamento, mas ainda não estava entendendo que em Cristo Jesus esta palavra, esta promessa estava se cumprindo. Portanto, ele precisava nascer de novo. Porque ele não compreendia? Porque ainda não tinha nascido de novo. É interessante também que nessa mesma conversa, nos versículos 14 e 15 de João 3, Jesus diz: assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crer tenha vida eterna. Jesus aqui estava fazendo uma referência ao momento da sua crucificação, ou seja, que era necessário que Cristo Jesus morresse naquela cruz para que a vontade de Deus se cumprisse e nós pudéssemos então de fato receber o perdão. Por meio da crucificação de Cristo, do sacrifício de Cristo Jesus, nós fomos reconciliados com Deus e recebemos a oportunidade do perdão e de recebermos a vida eterna somente através de Cristo Jesus. Quando Jesus diz sobre isso, ele faz referência a um texto do Antigo Testamento, onde o povo, por causa da desobediência, Deus fica tão irado que manda serpentes venenosas para matar o povo, para matar aqueles homens e mulheres que eram tão rebeldes contra a vontade de Deus. Mas Moisés, num ato de misericórdia, vai até Deus clamar para que o Senhor volte atrás na sua decisão. E Deus então ordena que Moisés faça uma serpente de ouro que deveria ser levantado num lugar bem alto e todos aqueles que olhassem para essa serpente ficariam curadas. Jesus cumpriu isso também no Novo Testamento, quando ele foi erguido, e é isso que Jesus está dizendo, que semelhante àquela serpente ele seria erguido. Quando ele foi erguido então naquela cruz, se cumpriu a promessa da salvação. E Nicodemos, 2 anos depois, ele veria essa cena se cumprindo e então entenderia de uma vez por todas que Jesus veio para nos salvar. Que assim como aquela serpente foi erguida para salvar o povo da morte, agora Cristo Jesus estava sendo elevado no madeiro, na cruz, morrendo naquela cruz para que os nossos pecados fossem perdoados e eu e você recebêssemos vida nova. E eu e você pudéssemos nascer de novo, para assim então fazermos parte do reino de Deus, do novo reino espiritual que estava sendo instaurado através de Cristo Jesus. Certamente que naquele instante Nicodemos pôde compreender a mensagem do Evangelho e então nasceu de novo. Certamente ele compreendeu que Cristo era de verdade o Filho de Deus, aquele que viria para nos salvar, e entregou então a sua vida aos pés de Cristo, recebendo o novo nascimento e a salvação e também a vida eterna. Em João capítulo 7, dos versículos 45 a 52, nós vemos que Nicodemos também participou na defesa de Cristo Jesus. Jesus estava em Jerusalém e um grupo de soldados foi enviado pelo Sinédrio para prender Jesus Cristo. Mas é interessante que quando os soldados chegaram lá, eles voltaram atrás da sua decisão. A palavra nos diz que os soldados voltaram até os líderes religiosos sem Jesus Cristo. Voltaram de mãos vazias, portanto. E os líderes perguntam: cadê Jesus? Por que vocês não prenderam? E a resposta daqueles soldados é bastante significativa e impactante. Olha só o que a palavra nos diz. Ninguém jamais falou da maneira como este homem fala. Está em João 7,46. Ninguém jamais falou as palavras que este homem fala. Até aqueles soldados puderam compreender que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo.
diante das palavras do Mestre, das palavras de vida, das palavras cheias de poder que Jesus Cristo emitia, dizia às pessoas que o ouviam, aqueles homens ficaram perplexos e entenderam que não podiam prender Jesus Cristo. Voltaram para os líderes de mãos vazias. E nesse instante, a palavra nos revela que Nicodemos também saiu em defesa de Cristo Jesus. Ele mostra que os líderes estavam sendo injustos. Olha só o que o versículo 51 nos diz deste texto de João capítulo 7. A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Ou seja, Nicodemos está fazendo referência a Deuteronômio capítulo 1, versículos 16 e 17, que diz que ninguém poderia ser julgado sem antes ser ouvido. Aliás, nós vemos que até na lei moderna funciona desta forma. Ninguém pode ser condenado sem antes ser ouvido. Ninguém pode ser julgado sem antes ter a oportunidade de apresentar a sua defesa. E aqueles homens do Sinédrio, aqueles líderes, estavam tão cheios de ódio e com tanta vontade de prender Jesus Cristo que simplesmente estavam descumprindo a lei. Eles estavam acusando Jesus Cristo de ir contra a lei de Moisés, de ser herege, de pregar contra a lei de Deus, mas na verdade eles é que estavam infringindo a lei, porque estavam julgando Jesus, decidindo prendê-lo, sem antes dar a oportunidade de Jesus se defender, de dizer aquilo que ele se propunha a fazer. O pior ainda é a resposta um tanto quanto cínica dos líderes religiosos. No versículo 52 diz o seguinte: você também é da Galileia, verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Na verdade, os líderes religiosos estavam mostrando uma tremenda ignorância quando disseram isso. De fato, poucos profetas vinham da Galileia, mas Jonas era um profeta advindo da Galileia, ou seja, era galileu. Então, quando eles disseram isso, eles não estavam dizendo a verdade, eles estavam ali sendo parciais e um tanto quanto cínico. Era como se eles dissessem: como Jesus vai ser profeta se da Galileia não vem nenhum profeta? Mas havia sim, a Bíblia nos mostra que havia profetas advindos da Galileia, ainda que fosse bem menos. E certamente que essa resposta, um tanto quanto áspera e cínica, não muda o fato de que aqueles homens estavam infringindo a lei, que eles estavam quebrando a lei do Senhor, que eles estavam indo contra a lei de Moisés, aqueles que se julgavam os baluartes da lei, os guardiões da lei, mas, no entanto, estavam se mostrando homens completamente parciais. Mas a verdade que nós queremos aqui destacar é que neste momento Nicodemos já mostra que ele confiava em Cristo Jesus, que ele já estava começando a entender quem era o Mestre, já estava se abrindo, já estava se tornando um discípulo de Cristo Jesus. Ainda faltava um pequeno empurrãozinho, mas ele já estava vendo que Jesus era de fato o Filho de Deus. Não era um homem qualquer, não era um maluco, mas que ninguém faria o que Jesus fez se não tivesse vindo da parte de Deus, como ele mesmo tinha dito na conversa com Jesus Cristo. Sabemos que o Senhor é mestre e que ninguém faz o que o Senhor faz se não for vindo da parte de Deus. Mas é na cena do sepultamento de Jesus Cristo, que está em João capítulo 19, nos versículos 38 a 42, que nós vemos a conversão de Nicodemos se completar. Na cena em que ele, juntamente com José de Arimateia, vão levar o corpo de Cristo para o sepulcro no jardim, que nós vemos que, de fato, Nicodemos compreendeu quem era Jesus Cristo e ali ele se assume como discípulo. Até porque, como nós já dissemos no estudo anterior, fica aqui a sugestão para você clicar no card aqui acima, se você ainda não viu sobre José de Arimateia, mas como nós já vimos, para Nicodemos e José de Arimateia levar o corpo de Cristo, chegar até Pilatos, pedir o corpo de Cristo e sepultá-lo numa cova, ou melhor ainda, num sepulcro completamente novo, eles estavam comprando uma briga certa com o Sinédrio. Certamente que eles seriam perseguidos por causa disso e até mesmo, muito provavelmente, foram expulsos do Sinédrio por causa disso. E isso trouxe consequências, né? Eles perderam ali o status social, perderam a posição de homens importantes. Então nós precisamos entender que o ato de sepultar Jesus Cristo não foi algo pequeno, não foi algo corriqueiro e passageiro, mas foi algo bastante sério que demonstrou coragem tanto da parte de José de Arimateia quanto do que nós estamos estudando agora, Nicodemos. Certamente que quando Nicodemos viu Jesus pendurado naquela cruz, a referência que o mestre tinha feito à serpente do Antigo Testamento fez total sentido. É como se tivesse finalmente caído a ficha de Nicodemos.
Certamente que quando ele viu Jesus naquela cruz, ele entendeu que assim como aquela serpente no Antigo Testamento foi levantada por Moisés para trazer salvação àqueles que haviam sido picados e estavam morrendo, agora Jesus Cristo era aquele que estava sendo levantado diante dos homens para morrer na cruz em nosso lugar, trazendo salvação e vida eterna àqueles que antes estavam presos ao pecado. Ou seja, Jesus Cristo foi elevado naquela cruz, morreu, derramou todo o seu sangue, foi moído naquela cruz em nosso lugar, para que nós fôssemos salvos. Ao invés de morrermos, nós recebêssemos nova vida, vida eterna e pudéssemos então fazer parte do reino de Deus. Novamente, citando o texto de João capítulo 3, versículos 14 e 15, Jesus ele nos diz: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Realmente agora tudo se fez completo, tudo fez sentido. Certamente que aquilo que estava tampando a compreensão e a visão de Nicodemos se desfez. E ele pôde compreender que, de fato, Jesus era o Filho do Deus vivo, o Messias esperado, não para restaurar o reino de Israel, mas para instaurar o reino de Deus. E todos aqueles que recebem a Cristo Jesus, que o confessam como Senhor e Salvador de suas vidas, também passam a fazer parte deste reino, o reino do Deus vivo. A palavra nos mostra que por volta das 3 horas da tarde, Jesus deu o seu último brado e expirou. E pouco tempo depois, então, José de Arimateia vai até Pilatos, pede o corpo de Cristo para sepultá-lo, e Nicodemos, juntamente com José de Arimateia, leva o corpo de Cristo, prepara o corpo de Cristo para ser sepultado. E aqui é algo fantástico, porque 2 membros do Sinédrio, aqueles que haviam determinado a crucificação de Cristo, aqueles que pressionaram Pilatos para crucificar a Cristo Jesus, o Sinédrio, e 2 destes homens, 2 desses participantes, aqui se mostram discípulos verdadeiros de Cristo. É interessante que até então eles estavam ocultos. Nós já falamos isso na vida de José de Arimateia e agora vimos isso também na vida de Nicodemos. Eles estavam ocultos, estavam debaixo dos panos até agora, mas neste momento, aqueles que até então tinham sido covardes se mostraram corajosos. No momento mais crucial, eles se mostraram homens de valor, pessoas que realmente se assumiram como discípulos de Cristo Jesus. E também, como nós já dissemos no estudo da semana passada, humanamente falando, se Jesus não fosse retirado daquele madeiro, o corpo dele seria jogado numa vala qualquer, para ser ali destroçado, devorado pelas feras do campo. Mas num momento crucial como esse, nós vemos que tanto José de Arimateia quanto Nicodemos entraram em ação. E aqueles que até então estavam trabalhando em oculto, na surdina, se mostraram homens de valor, porque quando eles foram pedir o corpo de Cristo, eles estavam comprando uma briga com os membros do Sinédrio. Lembremos que eles participavam desse Sinédrio, e foi o Sinédrio que tinha pressionado Pilatos para crucificar Jesus Cristo. Então foi uma surpresa para Pilatos, quando eles foram pedir o corpo, mas também, certamente que depois eles tiveram problemas, dificuldade com o Sinédrio e talvez até foram expulsos por causa disso, perdendo também o seu status social. Então, neste momento, aqueles que até então tinham sido covardes, se encheram de coragem e se assumiram como discípulos de Cristo. E nós vemos aqui que José de Arimateia não apenas pediu o corpo de Cristo, mas o colocou num lugar de tremenda honra, um lugar realmente especial, um túmulo que não tinha sido ocupado por ninguém. Naquela época, era muito comum que as famílias ricas preparassem um túmulo, um jazigo, para que todos os seus membros fossem ali sepultados, fossem ali enterrados, Mas a palavra mostra que aquele túmulo não tinha sido ocupado até então, ninguém havia sido sepultado naquele lugar. Então Jesus deixou de ter, digamos assim, uma morte trágica, um fim trágico, desonroso, e foi tremendamente honrado por esses 2 discípulos, coisa que nem os seus familiares e os seus discípulos, os 11 discípulos, tinham feito até então. Realmente, neste momento crucial, aqueles homens souberam honrar Jesus Cristo. E se José de Arimateia entrou com um sepulcro, que não era algo barato, que era algo realmente de uma pessoa que tinha posses, Nicodemos, a palavra nos diz, que ele trouxe uma mistura de mirra e aloés. E essa mistura também era algo caro, não era algo barato.
Alguns estudiosos propõem que essa mistura de 34 quilos custava algo em torno de 1.200 denários, o que era o equivalente a 1.200 diárias de um trabalhador comum daquela época. Era algo extremamente custoso, era algo caro. Então isso aqui mostra o respeito que Nicodemos tinha por Cristo Jesus, a devoção que ele tinha por Cristo, né? Ele não faria isso por um estranho ou por alguém que não merecia, mas como ele realmente se tornou discípulo de Cristo, ele honrou o Mestre com tudo aquilo que ele tinha, com o melhor que ele tinha. E aqui também fica uma lição para nós. Independente das nossas posses, do quanto nós temos que honrar o nosso Senhor Jesus, porque Ele nos deu o que havia de mais importante, o que havia de mais valioso. Deus, Ele não nos deu bezerros para morrer em nosso lugar. Ele não mandou anjos para morrer em nosso lugar, mas Ele mandou o seu próprio Filho, Cristo Jesus, para morrer em nosso lugar. Ele nos deu aquilo que havia de mais precioso. Eu quero concluir essa breve meditação, esse breve estudo, te perguntando: você também já nasceu de novo? Você já se entregou a Cristo Jesus? Ou você é apenas ainda um simpatizante? Alguém que tem se comovido com as palavras de Cristo, mas que ainda não tomou uma decisão, uma postura. Querido, faça isso, tome uma decisão. Realmente assuma a sua posição ao lado de Cristo Jesus, porque o céu, o reino de Deus, não é para indecisos. Tem uma pequena historinha que diz que um homem estava em cima do muro e os anjos e os salvos que estavam nos céus chamavam por ele: vem para o nosso lado, vem para o lado de cá. Mas do lado do inferno, todo mundo estava quieto, ninguém dizia nada. E aquele homem em cima do muro, ainda indeciso, ficou preocupado, inquieto com aquela atitude. Enquanto os céus chamavam, o inferno ninguém dizia nada. E ele olhou para o diabo e perguntou: escuta, você não vai tentar me ganhar para você não? Não vai tentar me convencer a ir para o inferno? E o diabo olhou para ele e disse: não, porque o muro é meu. Querido, os céus não é para quem está em cima do muro. Na verdade, o muro é do diabo. Nós precisamos então tomar uma decisão. Seguir a Cristo Jesus verdadeiramente. Porque enquanto você estiver na sua indecisão, você ainda não é salvo. Você ainda não nasceu de novo. Enquanto Nicodemos estava na sua indecisão e até mesmo no seu cinismo, ele ainda não era filho de Cristo. Ele ainda não era filho de Deus. Ainda não fazia parte do reino de Deus. Mas quando ele entendeu, compreendeu quem era Cristo e se entregou, aí sim isso fez toda a diferença na vida dele. Os céus não é apenas para quem vai à igreja, não é para quem simpatiza, não é apenas para quem participa das programações ou até quem se emociona com as mensagens. Os céus é para aqueles que fizeram compromisso com Cristo Jesus, que se entregaram, que o confessaram como Senhor e Salvador de suas vidas e o seguem até onde for preciso. Pessoas que não têm vergonha de dizer que são cristãos, que se alegram no privilégio de serem feitos filhos de Deus. Pessoas que hoje nasceram de novo e, portanto, são filhos de Deus, são nascidos do Espírito e podem então fazer parte deste reino espiritual que é o reino de Deus. Fica aqui uma lição para nós também. Se Nicodemos foi capaz de seguir a Cristo e entregar o que ele tinha de melhor para honrar o Mestre na sua morte, o quanto mais nós devemos fazer para honrar Cristo Jesus, que está vivo para todo sempre. Amém e amém. O Senhor Jesus está à direita de Deus Pai, está vivo e nunca mais provará da morte. E assim também aquele que se entrega a Cristo Jesus, ainda que passe pela morte física, um dia, quando Cristo voltar, será ressuscitado, receberá um novo corpo, como já recebeu um novo espírito, e nunca mais provará da morte, e estará para sempre ao lado do nosso Mestre querido. Que você possa fazer parte deste batalhão de homens e mulheres que são salvos, porque se entregaram, porque não renunciam o nome de Cristo Jesus, mas o seguem até o fim de seus dias. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos nesse instante e orar comigo. Pai querido, obrigado pelo testemunho de vida de Nicodemos, porque ele num primeiro instante teve medo, teve vergonha, algumas situações as quais ele passou que o impediam até então de se entregar completamente. Mas quando ele viu Cristo Jesus naquela cruz, ele entendeu.
os seus olhos puderam ver completamente, os seus olhos foram desvendados e ele entendeu então a mensagem do Evangelho. Pai querido, eu peço que o Senhor esteja desvendando os olhos daquele que me ouve nesse instante e que até então ainda não tinha entendido, que precisa se entregar a Ti. Senhor, entra nesta casa, entra neste coração, traz salvação, regenera esse espírito, que aqui haja um nascer de novo, Pai, para que este que me ouve, assim como um dia também eu Te recebi, assim como um dia também eu me abri a Ti, este que me ouve também possa se abrir a Ti e receber agora Cristo Jesus em sua vida, sendo agora morada do Filho do Deus vivo, sendo agora morada do Espírito Santo de Deus, nascendo do Espírito, para que agora então possa entrar no reino de Deus e estar selado para o dia que Cristo vier para buscar aqueles que são a sua igreja, aqueles que são a sua noiva. Pai, obrigado pela vida de Nicodemos, que nos deixa o seu testemunho de vida, mas acima de tudo, obrigado pelo sacrifício de Cristo, que nos traz vida nova, vida plena. É por causa da cruz que a nossa vida agora é completa, é por causa da cruz que a nossa vida agora ganha sentido, ganha agora uma nova cor. Pai querido, no nome de Cristo Jesus, pedimos que o Senhor nos guarde e nos proteja de todo o mal e que nós possamos estar preparados para o dia que Cristo vier para nos buscar. Que o nosso coração possa se regozijar nesse dia e que enquanto esperamos, sejamos instrumentos do Teu Evangelho para levar outras pessoas ao conhecimento dessa graça, assim como o Senhor nos permite também neste dia conhecer o amor de Cristo Jesus. Eu oro no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Querido, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Se você recebeu a Cristo Jesus na sua vida neste momento, meus parabéns. Você tomou a decisão mais importante da sua vida. Se você ainda não fez, faça agora, não deixe para amanhã. Que você possa crer em Cristo Jesus para receber salvação, para nascer de novo e poder então entrar no reino dos céus. Porque aquele que não nasce de novo, aquele que não nasce no Espírito, não pode entrar no reino que é espiritual, não pode compreender das coisas que são concernentes ao reino de Deus. No mais, eu quero pedir que você esteja conosco aqui na próxima terça-feira, às 19 horas, para juntos meditarmos uma vez mais nos personagens ao redor da cruz. Na próxima semana nós vamos falar sobre Maria Madalena e você é meu convidado para meditar comigo na vida desta mulher, que tem muito a nos ensinar. Peço que você esteja se inscrevendo neste canal, se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like também. Peço que você esteja comentando aqui embaixo aquilo que falou ao seu coração. Nunca se esqueça de orar por nós e compartilhe essa mensagem do Evangelho com aqueles que você puder, para que outras vidas também sejam alcançadas por Cristo Jesus. No mais, que Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima semana.